Bem, queridos amigos, mais uma vez, uma grande alegria estarmos aqui no Centro Espírita 9 de Outubro de Moreno para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje com o tema O Perdão das Ofensas, que está no capítulo 17. Nos referência às instruções dos Espíritos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de início da nossa tarefa de hoje. Senhor Jesus, querido Mestre, amigo e irmão maior, estamos aqui, Senhor, na certeza de que estás conosco, nos abençoando, nos amparando, enviando teus mensageiros para que eles possam nos instruir, para que possam nos dar força, coragem para seguirmos adiante, aprendendo e praticando os teus ensinamentos. Abençoa todos nós, Senhor, e que possamos, na noite de hoje, aprendermos, entendermos e praticarmos o que é mais importante, os teus ensinamentos. Que a tua doce bênção de amor, de paz e de luz seja com todos nós. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, o tema de hoje é, como disse, o perdão das ofensas. Sob as instruções dos Espíritos, Simeão e também de Paulo, o apóstolo. Eles trazem para a gente grandes ensinamentos para que a gente possa alcançar a nossa felicidade, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, que são muitas, para que a gente possa vencer as nossas imperfeições e nos aproximar cada vez mais desse caminho que Jesus nos falou, para que a gente siga esse caminho, para que a gente possa então alcançar a felicidade. Jesus que veio trazer para a gente ensinamentos de amor, que veio ensinar para a gente a amar o próximo, que veio para a gente falar de como devemos lidar com o próximo, de como manter as nossas relações de paz, de equilíbrio, de harmonia, e não poderia deixar, quando disse amar ao próximo, incluir ali o perdão das ofensas, o perdão daqueles que, de uma forma ou de outra, nos agridem, nos ofendem, mas que a gente vai fazer uma análise hoje de como se dá esse perdão. Pelas instruções, em primeiro lugar, de Simeão, que ele comenta a passagem de Jesus quando conversava com Pedro. E Pedro, perguntando para Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim? Será que 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então Simeão vem nos instruir, comentar sobre essa passagem do Evangelho, vem dizer para a gente, vem falar para a gente que Jesus ensina-nos a não contar a quantidade de ofensas recebidas e nem a quantidade de perdão que nós somos capazes de praticar. Porque ele diz que o perdão faz parte da lei de Deus, faz parte da lei do amor, de tal modo que se não perdoarmos o nosso próximo, também não seremos perdoados. Ele nos lembra então a prece que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, como devemos agir para aplicar esses ensinamentos de Jesus? Ele vem de uma maneira clara, ele vem de uma maneira amorosa ensinar para todos nós como a gente deve, então, aplicar esses ensinamentos de Jesus. Ele diz que Jesus, ao dizer não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele diz que nós devemos estar sempre prontos para perdoar. Nós devemos ser sempre indulgentes para com o nosso próximo. Devemos sempre demonstrar amor a esse próximo. E tudo quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. Porque afirma Simeão também que dai que o Senhor vos retribuirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor vos fará assentar à sua direita. Então, o sentimento de mágoa que fica retido, ele diz que é uma doença para o espírito.
e que corrói as forças físicas e envenena a nossa alma. É necessário, para a própria paz, ante qualquer ofensa, perdoar sempre. Eis por que Jesus disse isso. Eis por que Jesus disse que não se deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ah, mas aqueles que dizem que foi grandemente ofendido. Mas aqueles que falam, mas a ofensa foi muito grave. E o que é que a gente deve fazer quando acontece de uma ofensa ser muito grave que nos dói o coração? Uma ofensa muito grave que nos faz parar, que nos faz realmente mexer com todas as nossas emoções, que nos entristece, sim, que mexe conosco, que nos deixa abatidos, que realmente nos leva a ter um pensamento contrário a essa lei de amor. Como que a gente deve agir assim? Então ele diz que mais do que nunca em suas instruções devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Se foi uma grande ofensa, nos diz Simeão, então o mérito é bem maior quando nós somos capazes de perdoar, como nós somos capazes de compreender esse irmão, quando nós somos capazes de entender que aquele irmão precisa das nossas preces, precisa da nossa compreensão, precisa que nós apliquemos tudo o que temos aprendido com Jesus. Porque ele fala, perdoai os vossos irmãos como precisais que ele vos perdoe. Então nós precisamos de perdão também, porque nós também ofendemos, porque nós também de alguma forma magoamos ou somos motivo de ter magoado alguém. Sei que nesse momento a gente pode lembrar de várias pessoas que têm nos ofendido. Sei que a gente também não gosta de lembrar quando nós ofendemos. Sei que a gente também, em algum momento, a gente passa a fazer essas reflexões. Mas ele nos ensina. Ele nos diz, ele repete em suas lições, de que a gente, por mais que tenha sido grave as ofensas, por mais que tenha causado dor a todos nós, que devemos nos esforçar, que devemos perdoar. E se ainda não nos sentimos capazes de perdoar, mas que devemos então fazer preces, pedir ao alto que nos dê força para que a gente possa lhe perdoar, para que a gente possa então se ver livre desse sentimento que nos deixa em desarmonia, que nos deixa em desequilíbrio. Então ele ensina, né, como que nós ficamos, como que nós conhecemos esse ensinamento de Jesus, como que a gente pratica, como que a gente deve agir, como que a gente deve se comportar, mesmo a gente fazendo prece, mesmo a gente pedindo para perdoar, mesmo a gente pedindo para ser diferente, para fazer a diferença, para que a gente não venha a alimentar esse sentimento tão contrário à lei do amor, à lei de caridade. Então, ele diz que tendo a bênção do esclarecimento, nos tornamos mais responsáveis em aplicar o perdão. Porque nós já conhecemos, porque nós já estudamos. Quantas e quantas vezes a gente ouviu esse diálogo de Jesus com Pedro? E a gente, então, não aplica, não consegue aplicar esse ensinamento. Porque a gente fica, então, relembrando, a gente fica até falando para as pessoas, não, mas eu fui muito ofendido. Não, mas doeu muito o coração, mas o que ele fez realmente merece que a gente não esqueça assim rapidamente. Mesmo pedindo ajuda. Algumas pessoas têm essa dificuldade. Muitos têm a dificuldade de perdoar. Mas nós, que conhecemos o Evangelho de Simeão, nós devemos então aplicar o Evangelho, porque seremos responsáveis. Já não podemos alegar ignorância ou desconhecimento. E à luz da doutrina espírita, a gente sabe o significado de não perdoar. Nós sabemos o que acontece se a gente não perdoar. Nós sabemos o quão grave é se nós permanecermos assim com rancor. Se a gente permanecer, então, guardando mágoas, ressentimentos. Então, a responsabilidade é muito grande. A gente pode até dizer, a quem foi muito dado, muito será cobrado. Então, como que nós poderemos, repito a oração de Jesus, pedir perdão para nossas faltas? E olha que nós cometemos faltas, por mais que sejamos vigilantes, por mais que vivamos em oração, a gente está sempre cometendo aqui e acolá
pequenas, médias, grandes faltas, porque ainda estamos no caminho da perfeição, porque ainda estamos procurando se adaptar a esse homem novo, porque estamos buscando burilar-nos, estamos buscando ser bons, ser caridosos, ser mansos, estamos buscando ainda nesse exercício constante de ser bem melhores. Mas não nos isentamos da responsabilidade, porque temos o conhecimento. Não podemos alegar com outros irmãos que não conhecem ou que viram superficialmente o Evangelho de Jesus, que viram assim, apenas leram, acharam bonito. Quantas e quantas pessoas lêem um livro, lêem uma mensagem e diz que coisa linda, maravilhosa. Passou 10 minutos, você pergunta qual mensagem? Aí diz, aquela que eu li é tão bonita, é tão maravilhosa, tem tantas palavras bonitas, mas tem que penetrar dentro da gente. Nós temos que fazer reflexão a respeito dessas mensagens. Nós temos que buscar entender, compreender, para ir buscar, praticar. Daí porque o Senhor nos alerta dessa responsabilidade que todos temos quando conhecemos o Evangelho, quando entendemos a mensagem do Cristo e principalmente à luz da doutrina espírita. Então ele faz esse alerta. Ele diz que não existe o verdadeiro perdão quando guardamos rancor, quando guardamos mágoas de alguém, quando ainda nos lembramos de aquilo que nos deixa inquieto. Então não houve o perdão verdadeiro. Quando a gente diz, eu perdoei, mas ele lá, mas eu não quero nem vê-lo. Deus está vendo, a gente diz. A justiça divina, a gente remete, para Deus a responsabilidade, talvez até de puni-lo. A gente remete, se afasta, a gente busca nem pensar. E lembra quando a gente vai deitar, vai dormir, e de repente a gente lembra dele, ele não está nem pensando na gente, mas aí a gente fica nervoso, a gente fica desequilibrado, aumenta a circulação, a pressão, a gente dorme inquieto. Então, por que dormir com o inimigo? Então, a lei de amor, amar o próximo, seria esse perdão. Seria o perdão das ofensas incondicionalmente. Quantas e quantas vezes fomos ofendidos? Porque o perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso, livre de ódio, de ressentimento. E somente esse sentimento, somente o perdão feito dessa maneira é agradável a Deus. Simão disse, cuidai, portanto, de afastar dos vossos pensamentos todo o sentimento de rancor, pois Deus sabe o que passa no fundo do coração de cada um de seus filhos. Nós podemos enganar aos outros. Nós podemos dizer da boca para fora que perdoamos. Nós podemos até simular, não deixar transparecer que ainda guardamos mágoa e ressentimento. Mas Deus nos conhece. Simão alerta que Deus conhece cada um dos seus filhos. Sabe o que passa em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Sabe o que passa em nosso coração. Daí o porquê ele faz esse alerta. Daí porque ele diz que feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu irmão. E como é bom a gente dormir bem. E como é bom a gente sentir isso. E como é bom a gente ter esse sentimento de gratidão por ter conseguido vencer mais uma pequena etapa na nossa caminhada. Lembro de uma passagem de Francisco de Assis, quando ele saía com os seus amigos, solicitando, batendo nas portas das casas, pedindo doações para ajudar os pobres. Então, de repente, ele bate na casa de um homem muito cheio de posses, rico na nossa linguagem de hoje, e também daquele tempo. Mas ele bate e quando o homem abre a porta, aquele homem, com aquelas vestes luxuosas, olha para aquele ser franzindo, maltrapilho, aquele aspecto de miserável, como era visto por aqueles que ostentavam. Então diz, saia daqui e empurra Francisco com tanta força que ele cai numa poça, uma pequena poça de lama. E os seus amigos acorrem para levantar Francisco de Assis. E ele levanta sorrindo. Ele sorrindo e seus amigos não entendem o porquê que ele estava sorrindo. Mas como, Francisco? Ele lhe empurrou, lhe agrediu, lhe disse palavras,
não caridosos com você, e você levanta aí sorrindo, todo sujo de lama, e você ainda sorri. Francisco então diz para eles: é porque eu estou muito feliz, porque eu percebi que tive um sentimento de amor para com ele. Porque eu não fiquei com raiva, não fiquei ressentido, nem fiquei magoado. Eu tive apenas, olhei para ele e senti amor. Amor para aquele irmão que não compreende. Amor para aquele irmão que não entende ainda a caridade, que ainda não conhece o nosso Mestre Jesus. E estava feliz consigo mesmo por ter vencido, por não ter mais esse sentimento contrário à lei de justiça, de amor e de caridade. Também lembro uma passagem, que eu vi há muito tempo, de Cornélios, lá no tempo do Cristo, um homem cheio de posses, um homem rico, dono de diversas propriedades, vivia muito feliz em sua casa, que a gente hoje poderia comparar com na sua mansão, e vivia feliz com a sua esposa e com seus filhos. Era uma felicidade completa. Então ele tinha vários amigos, pessoas que frequentavam a sua casa, e o seu próprio irmão também estava ali frequentando a sua casa. Mas não sabia ele que essa felicidade estava para ser abalada. Porque coisas que acontecem, o seu irmão se apaixonou pela sua esposa e ela também se apaixonou por ele. O que seria normal na nossa compreensão cristã é que se ela não amava mais Cornélios, não amava mais o marido, e se ela realmente era um amor verdadeiro para com o irmão de Cornélios, que os dois pudessem então conversar, pudessem então um entendimento, mas preferiram outro caminho. E preferiram outro caminho porque Cornélios era muito rico. E se ela se afastasse de Cornélios, houvesse a separação, ela sairia sem nada. Ela sairia sem a riqueza, sairia talvez até sem os filhos. Então os dois tramaram matar Cornélios. E todos os dias, então, ela dava um pouquinho de veneno na alimentação de Cornélios. E com o passar dos dias, Cornélios ia ficando fraco, cada vez mais fracos, e os médicos daquela época, que não tinham os recursos de hoje, não entendiam e não sabiam identificar o porquê Cornélios estava ficando doente, ao ponto de um dia não ter condições nem de levantar mais da cama, de nem poder caminhar, se alimentava até com ajuda, e cada vez mais fraco. E os dois ficavam ansiosos, esperando que pudesse acontecer logo esse desenlace de Cornélios vir a morrer. E um grande amigo, aquele amigo que a gente diz que é verdadeiro amigo, sempre visitava Cornélio, sempre estava com ele preocupado e buscando alternativas, outros médicos nos locais, e levava para ver se tinha como salvar Cornélio. Mas ele não sabia o que era. O veneno era muito desconhecido. Esse veneno era dado em poucas doses. E um dia, a esposa de Cornélio entra no quarto, fala com ele, mexe com ele, ele não respondeu nada. Não respondeu coisa nenhuma, então ela achou que ele tinha morrido. E aos gritos chamou pelo irmão de Cornélio. Vem cá, pronto, ele morreu. Então os dois se abraçaram ali, ficaram falando, comentando, puxa, já estava demorando demais, esse veneno demorou muito a fazer efeito, mas estamos livres dele, podemos ser felizes agora aqui, gozando de toda a riqueza de Cornélio, gozando das propriedades, gozando de tudo, e seremos felizes daqui por diante. Mas Cornélio não tinha morrido. Cornélio estava apenas fraco demais. Estava bem perto da morte, é verdade. Mas ouvira tudo. E lá, sem poder se mexer, sem poder esboçar nenhum sentimento, nem sequer abrir os olhos, ele ficou revoltado. Sentiu tanta raiva, tanto ódio do seu irmão. E tanto ódio da esposa que sempre lhe dera tudo, que sempre dera seu amor, dera sua vida por ela. E ele ficou então muito decepcionado e com muita raiva, sentindo aquele ódio tão grande, tão grande. Então, apressadamente, a esposa e o cunhado resolveram fazer logo o sepultamento. Uma pressa danada para sepultar, para se ver livre dele, para que ali pudessem, logo mais alguns dias, anunciarem a todos a união deles. Mas um grande amigo chegou e, quando soube
pela esposa de Cornélio que ele tinha morrido, ele não se conformou e pediu para entrar e ir lá até Cornélio na cama. Ela não queria deixar, mas ele insistiu tanto, dizendo, não, eu vou sim, eu vou me despedir do meu amigo, porque eu não posso de maneira nenhuma, né, deixar de vê-lo. E pediu para ficar sozinho com ele, porque queria chorar, desabafar a sua tristeza pela perda do amigo. E chegando perto de Cornélio, sentou ao seu lado na cama e ficou triste, chorando, e sentiu vontade de abraçá-lo. Foi quando ele ouviu um sussurro no seu ouvido. Cornélio dizendo que estava vivo. E ali com muita dificuldade. E muita dificuldade também desse amigo ouvir o que Cornélio dizia, mas compreendeu quando Cornélio lhe relatou tudo o que ouvira naquele dia, poucas horas antes. Então ele disse, você está correndo perigo. É melhor então eu me oferecer para fazer o seu sepultamento e o levarei para um local onde cuidarei de você, aonde, já sabendo que foi um veneno, encontraremos uma forma, um jeito de você ficar bom. E assim o fez. A esposa, alegre e feliz, com o irmão de Cornélio, ficou até agradecida. Então vá lá, faça o enterro, faça o sepultamento, faça tudo, tome todas as providências. E ele, admirado, quanta frieza, mas, sem julgar, pegou Cornélio e o levou distante dali, dizendo que tinha depois sepultado em um local bem distante, e ela tinha concordado com isso. E esse amigo cuidou de Cornélio, com tudo o que ele conhecia, né? Com tudo o que ele tinha conhecimento e conhecimento de outros médicos de confiança, conseguiu restabelecer Cornélio. Mas lentamente ele começou a falar, com dificuldade veio a chegar a sentar e começou a andar também com o que a gente chama hoje de uma bengala, para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse se locomover. Mas dentro de Cornélio alimentava um desejo de ficar bom para se vingar. Era para isso que ele dizia, vou continuar vivo para vingar. Ele não tinha o pensamento de ficar vivo simplesmente por viver, simplesmente agradecendo a Deus pelo dom da vida, para recomeçar. Não. A intenção dele era de vingança. Era de chegar lá e se vingar do irmão, se vingar daquela mulher que o traiu. Traiu seus sentimentos, os melhores sentimentos, a vida toda que tinha dedicado a ela. Pensou nos seus filhos amados, que iria passar a viver com aquele seu irmão traidor, aquele seu irmão assassino. E vários outros pensamentos assim ele começou a ter. E todos os dias ele se esforçava para ficar bom, para poder andar, para adquirir forças e chegar lá com sua espada e cometer aquilo que ele pensava que era vingança. Mas foi passando o tempo, foi se recuperando. Quando ele soube por outras pessoas que estavam lá na redondeza de que passava um novo profeta, um profeta que fazia curas, um profeta que dizia coisas que animavam as pessoas, que faziam as pessoas ter esperança, que faziam com que aquelas pessoas tivessem um novo alento, um novo caminho, seguiam uma nova luz. Mas ele não interessou por essa parte. Ele se ligou mais na questão da cura, de curar os doentes, os enfermos. Foi isso que ele se preocupou. Então Cornélio foi em busca de vir esse profeta, que todos carinhosamente chamavam de mestre, e pediu ajuda a um serviçal para que o ajudasse a levar, sabendo que Jesus estava próximo, que estava lá na multidão e ele estava ditando a boa nova. E esse irmão o levou até lá. E quando ele chegou, não pôde, logicamente, se aproximar do nosso Mestre Jesus, e chegou perto de um pequeno grupo. Não é por acaso, ele ficou uma pedra sentado perto de Pedro. E quando Jesus estava falando da boa nova, estava falando de palavras de esperança, de amor, Jesus então falou de perdão. Jesus então falava justamente a Pedro. Quando Pedro lhe perguntou quantas vezes devia perdoar, e Jesus então disse, não 7 vezes,
mas 70 vezes 7 cada ofensa. Então Cornélio olhou para Pedro e disse: como? Como ele pode dizer isso? Perdoar 70 vezes 7? Perdoar sempre? Como ele pode dizer uma coisa dessa, um absurdo desse? Naquela época, nós compreendemos bem que não era esse sentimento de amor que imperava, que não era esse sentimento de fraternidade que nós temos hoje. Lembramos que naquela época, aquele que devia e era devedor, o credor poderia torná-lo escravo, a ele, a sua esposa, a toda a sua família. Há passagens no Evangelho que esclarecem isso. Então Cornélio questionava Pedro, e Pedro, percebendo que aquele homem trazia uma grande mágoa no seu coração, então chega mais próximo de Cornélio e carinhosamente, mansamente, com aquele coração que já estava aprendendo o amor que Jesus ensinava, pede para aquele homem contar a sua história. E ele então, depois de tanto tempo, encontra alguém querendo ouvi-lo. Alguém se colocou à disposição de ouvi-lo. E como é bom a gente encontrar alguém que queira nos ouvir. Como é bom encontrar alguém que nos dá o ombro amigo. Como é bom a gente encontrar alguém que nos dá a mão amiga, que nos olha nos olhos, que nos sorri, que nos ampara, que mostra interesse em nos auxiliar e nos ajudar. E assim, sentindo essa vibração que vinha de Pedro, desabafou ali, contando toda a sua história. E contou com riquezas de detalhes de que tem um coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de ódio e desejo de vingança. Pedro, então, fica como que espantado, porque nunca vira alguém com tanto ódio, com tanta mágoa no coração. Pedro tentou conversar com ele, dissuadi-lo desse seu intento, dizendo para ouvir mais o Mestre Jesus. Mas aquele homem revoltado se levanta e encerra ali o seu diálogo com Pedro e fica em pé. Então, perdido nos seus pensamentos de vingança, perdido nos pensamentos, na lembrança das palavras, dos diálogos que ouviu da sua mulher com seu irmão, da alegria deles, pensando que ele tinha morrido, que tinha se concretizado aquele intento de assassinato. Então ele fica em pé, quando de repente ele percebe que Jesus tinha caminhado e que a multidão estava seguindo a Jesus e que já estavam caminhando, indo distante. Ele olha para o caminho, então, de volta para sua casa. Vê a perspectiva de escolher o caminho da vingança, do ódio, do ressentimento, das mágoas. E olha então novamente para aquela multidão que ia seguindo Jesus ali no meio dela. Lembra-se do ensinamento de Jesus. Lembra-se de como Pedro ficou tentando ajudar, tentando remover dele esse sentimento. Então ele tinha duas escolhas para fazer. E ele pensou, e Jesus se distanciando, a multidão distanciando. Foi quando ele tomou a decisão de seguir a Jesus. E quando ele tomou essa decisão, veio dentro de si um sentimento novo, um sentimento de uma nova vida, um sentimento de um novo bem-estar que ele nunca tinha sentido, nem nos tempos que ele era feliz com a sua esposa e seus filhos. Era uma nova vida, um novo recomeço. Ele decidiu por Jesus. Então a moral dessa história é para que a gente também possa decidir a Jesus, para que a gente possa entender os seus ensinamentos, para que a gente possa compreender de uma forma cristalina, para que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida, de tudo que nós já passamos até hoje. Quantas vezes fomos magoados, injustiçados? Quantas e quantas vezes e nós fomos capazes de perdoar? Fomos capazes, não de esquecer completamente, que aí seria uma amnésia, mas quando a gente diz esquecer das ofensas, é a gente não lembrá-las com sentimento de mágoa, de ressentimento. É a gente não lembrar com desejo de vingança. É a gente não lembrar desejando o mal para aquela pessoa. A gente se liberta. A gente então dorme tranquilo, como foi dito antes. A gente se torna um homem novo. Pelo menos essa imperfeição eu já não tenho mais. A gente vai se comportar como Francisco,
que disse: estou feliz, e porque consegui não sentir mágoa, não sentir ressentimento, não desejar mal a ele, aquele que me ofendeu. Então a gente passa então a instrução dos Espíritos dita por Paulo, o apóstolo. Já Paulo, o apóstolo, fica dizendo para todos nós, fazendo referência a uma reflexão sobre o perdão, sobre perdoar, sobre como a gente deve agir diante do irmão que nos ofendeu, diante da vida, porque todos os dias nós encontramos chamados testes, testes para praticar caridade, testes para a gente poder perdoar alguém, testes para a gente se comportar como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro espírita, que a gente vê no capítulo 15 do Evangelho. Então, Paulo chama a atenção para todos nós. Ele nos faz refletir sobre o nosso comportamento, nossas atitudes de perdoar ou não durante essa nossa vida. Se a certeza que temos, né? Quando ele diz, se a gente tem a certeza que a gente foi ofendido mesmo e de que a gente tem razão. Puxa, ele me ofendeu, eu tenho toda a razão, eu não fiz nada, mesmo que a gente tenha feito, né, uma reflexão, mesmo que a gente tenha pensado na nossa vida, tenha, rever todo o acontecimento e o porquê que ele me ofendeu. Não fui culpado. Realmente, eu não fui culpado. Então, esse reconhecimento, à luz do que foi nos ensinado a Jesus, nos torna, então, propensos a perdoar. Paulo chama atenção. Ele disse que não. Ele disse que não é porque a gente reconheceu que foi realmente ofendido e que a gente não deu causa a isso. A gente não está propenso a perdoar. A gente primeiro tem que perdoar. A gente tem que querer perdoar. A gente tem que se colocar realmente nessa condição de abrir o nosso coração, de buscar os nossos melhores sentimentos para perdoar. Porque a gente depara com um empecilho muito grande que tem dentro da gente. Pedro nos diz que essa certeza muitas vezes endurece o nosso coração. Muitas vezes é motivo para a gente alegar, foi ele que me ofendeu. Foi ele que me ofendeu, então ele que venha pedir perdão. Ele que venha então falar comigo, se humilhar, pedir perdão, e aí eu vou pensar se eu vou perdoar ou não. Quantos e quantos dizem isso? Quantas vezes talvez a gente tenha pensado assim? Então ele fala que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade, que nos leva a crer que nós estamos certos, que na maioria das vezes estamos certos. Então Paulo nos conclama a fazermos reflexões. Ele nos fala para a gente refletir, para que a gente possa consultar o nosso íntimo. É mais ou menos o conhece a ti mesmo. É a gente parar com humildade, com honestidade, nós diante de nós mesmos. Pensar, refletir, analisar várias e várias vezes. Ver o nosso íntimo realmente se a gente não deu causa àquilo. Se mesmo sem querer, mesmo involuntariamente, não fomos nós que demos causas. Não fomos nós que o agredimos atirando a primeira pedra. Com uma pequena insinuação, com um pequeno gesto, com um pequeno olhar. Quantas vezes a gente olha com um olhar de ironia? Quantas vezes a gente olha com um olhar de dizendo que está mentindo? A gente olha com um olhar de censura? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas e quantas vezes a gente se comporta de uma maneira até involuntariamente, como disse antes? Então a gente tem que realmente analisar isso. Que a gente não teve intenção, mas que nós demos motivo para aquilo. Para aquele nosso irmão que não estava bem. Para aquele nosso irmão que também tem problemas, que também tem dificuldades. Quem não tem problema hoje? Quem não tem dificuldades? Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Quem não tem ansiedade? Quem não tem realmente essa inquietação para que tudo passe, para que tudo volte à normalidade? Para que a nossa vida seja uma outra vida? Quantas e quantas vezes nos pegamos naquele capítulo do Evangelho que fala sobre a melancolia, olhando para as estrelas e desejando estar no outro mundo, desejando estar em outro lugar, uma outra vida, uma outra família, um outro trabalho, outros amigos,
um outro lugar onde a gente acredite estar a felicidade. A gente sempre coloca a felicidade distante da gente. E quando a gente chega lá, a gente acha que ela está mais distante da gente. A gente tem um sonho de conquistar algo. Quando a gente conquista, já vem outro sonho de uma outra conquista. Estamos sempre insatisfeitos. Estamos sempre querendo alguma coisa realizar. Então Paulo nos convida a essa reflexão. E chegando a essa reflexão, ele diz que a gente tem que ser indulgentes para consigo mesmo. Porque a gente tem que se perdoar muitas das nossas ações. E a gente se perdoando, reconhecendo também as nossas imperfeições, reconhecendo também que somos frágeis, reconhecendo também que somos capazes de magoar, que somos capazes de ofender alguém, mesmo sem querer, imagina querendo. Então ele diz, para que a gente possa compreender a fraqueza do nosso irmão, para a gente usar de clemência com ele. Nós não pedimos misericórdia a Deus. Nas nossas preces a gente não pede perdão a Deus das nossas faltas. Não queremos ser perdoados, compreendidos. E nós que já conhecemos, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, a gente sabe que Deus nos perdoa porque se Jesus veio ensinar, veio trazer a lei divina de perdoar sempre, então lógico que Deus vai nos perdoar. Lógico que nós não seremos condenados a uma vida eterna de sofrimento. Lógico que teremos a oportunidade da gente reparar os nossos erros. E nós queremos misericórdia, nós queremos indulgência, nós pedimos a Deus isso. Então ele diz que a gente tem que ter o mesmo sentimento para com o nosso próximo. Compreender as suas fraquezas, compreender que somos todos iguais, que estamos caminhando juntos em direção à porta estreita, mas estamos caminhando juntos. Estamos um auxiliando os outros. Nós auxiliamos com o nosso procedimento, com as nossas ações, que são vistas, que são olhadas, e se são boas ações, elas são seguidas. É verdade que muitos também preferem seguir as más ações, mas em geral, a gente busca, a gente se espelha naqueles que têm boas práticas cristãs, aqueles que são bons, aqueles que realmente a gente conhece como pessoas que praticam o bem. Então a gente tenta segui-los, assim como a gente tem que compreender e entender que todos nós juntos estamos caminhando. E dentro desse caminhar tem os fracos. Dentro desse caminhar tem aqueles que, na lei de evolução, de progresso espiritual, estão à frente, estão igual conosco, estão caminhando um pouquinho na retaguarda. E é nosso dever se espelhar naqueles que estão caminhando à nossa frente, para poder ajudar aqueles que estão na retaguarda, com bons exemplos, com a prática das boas ações. Então, Paulo continua, ele fala, como perdoar alguém e alegrar-se com o mal que lhe aconteça? Queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós temos notícias de alguém que diz, eu perdoei, mas ele lá não quero nem ver. Eu perdoei, mas Deus está vendo. Escapa da justiça da terra, mas não escapa da justiça de Deus. A gente fica remetendo a Deus para que Deus seja o carrasco. A gente fica desejando que um dia Ele venha sofrer pelo que nos fez sofrer. Como que a gente então pode se alegrar do mal que acontece com alguém que nos ofendeu? Em primeiro lugar, a gente diz, eu perdoei. Mas quando tem uma notícia de que ele sofreu algum revés da vida, um acidente, algum revés financeiro, alguma coisa que tenha acontecido que não foi boa na sua vida, então a gente fica dizendo, está vendo? Deus é justo, Deus é Pai. Então a gente sai falando essas bobagens e a gente fala sem perceber que isso está saindo do nosso coração. Será que é isso? Será que foi assim que Jesus nos ensinou? Não, logicamente que não. Entendo que aqueles que falam assim porque não compreenderam o Evangelho de Jesus, porque ainda não entenderam as lições que Jesus estava dando para a gente, porque ainda não foram capazes de substituir esses sentimentos
tão contrários à lei do amor, que não foram capazes ainda de colocar para dentro de si, no seu coração, esses sentimentos. Mas quando se trata dele mesmo, aí ele quer perdão, ele quer misericórdia, quer indulgência, quer que ninguém saiba dos seus erros, quer que ninguém tome conhecimento das suas faltas. Nós somos ainda um pouquinho assim, reflitamos. Mas, graças a Deus, demonstramos progresso. E demonstramos progresso no simples fato de reconhecer nossas faltas. Pior se não reconhecêssemos. Pior é se ficássemos ali teimando com nosso orgulho, com nossa vaidade e dizer que não erramos, que não fomos nós, e mesmo aquela voz da consciência nos acusando, nos mostrando, mas a gente lutando para não deixar que as nossas virtudes falem mais alto. Então, queridos irmãos, Paulo, continuando, ele diz que como é importante Paulo dizer, que nós fazemos o julgamento que ele não merece que nada de bom lhe aconteça, depois do que fez para nós. Sofremos se ele for promovido, se ele casar, se for o caso, pois achamos que a justiça divina deve estar conosco. Então, tudo de bom que acontecer com ele, a gente não vai gostar, a gente vai ficar revoltado. Poxa, ele é assim, ele ofende, ele maltrata, ele não é uma boa pessoa e as coisas boas acontecem com ele. Então a gente compara, eu que sou tão bom, e por que eu não tenho uma vida boa? E por que essas coisas boas não acontecem na minha vida? Então, não é um comportamento de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro cristão. Não é um comportamento daquele que conhece a mensagem de Jesus, que está sempre nos chamando a perdoar, que está sempre dizendo que o perdão é um ato de amor. E quem perdoa sinceramente não pode ficar feliz com o seu sofrimento ou com o sofrimento do nosso irmão. Essa que é a verdade. Como ficar feliz com o sofrimento de alguém? De maneira nenhuma. Devemos mudar o nosso comportamento, o nosso procedimento. Devemos desejar ao próximo aquilo que nós queremos que nos deseje. Então, desejar sempre o bem. Conhecemos a lei de ação e reação. Conhecemos a lei do retorno. Conhecemos que o nosso pensamento, ele tem uma força incrível. Um médio vidente poderá até ver esse pensamento, porque ele tem movimento, ele se materializa, só que ele volta para a gente. Se desejarmos o mal, ele vai voltar para a gente, sim. Mas desejando o bem, ele volta, e como volta, de uma forma tão agradável, de uma forma maravilhosa, porque já estamos com o coração aberto para receber tudo de bom que nos é enviado. Então a gente viu a questão do perdão. Mas vamos ver a questão do arrependimento, né? O arrependimento é aquela autoconfissão de que a gente violou a lei de Deus, que a gente violou as leis morais, né? Repensando o ato que a gente praticou e o nosso empenho, empenhando-nos para que a gente não repita mais aqueles atos. Então, o arrependimento verdadeiro é quando a gente faz esse autoexame, é quando a gente reconhece os nossos erros, é quando a gente realmente percebe isso. Então, há arrependimento sincero e eu tomo aquela determinação de dizer, não vou mais cometer, ou vou me esforçar para não mais cometer esse erro. Então, seguido a esse arrependimento, a gente pode dizer que alguns dos nossos irmãos têm aquele sentimento do remorso. É uma postura doentia do arrependimento. Por que o remorso? Por que ficar remoendo? Por que ficar ali se culpando? Por que ficar o tempo todo ali parado, sem fazer nada, só se culpando, só remoendo, né, naquele arrependimento que não tem eficácia nenhuma se ficarmos assim? Que a gente poderá até dizer que nos prejudica, que vai trazer danos para a nossa saúde, tanto física como espiritual. Porque nós não temos o outro passo. No outro passo, a gente se arrependeu, a gente pega, se agarra com um remorso enorme que nos faz paralisar nossas ações, paralisar o nosso aprendizado. Então o que a gente tem que fazer é aceitar que nós erramos, aceitar as nossas imperfeições, para daí ter o passo seguinte,
de reparar os nossos erros. Sim, ter a humildade de chegar para aquele nosso irmão e pedir perdão. Não importa se eu fui ofendido, mas você vai lá e pede o perdão. Já o orgulho nos diz, mas se eu chegar lá e pedir perdão, ele não perdoar. Problema dele. Nós fizemos a nossa parte. Nós iremos ficar tranquilos. Nós iremos ficar realmente com a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. De coração, nós pedimos perdão. Se ele não aceitou, então ele vai aprender. Porque todos nós aprendemos, uma hora ou outra, o verdadeiro significado do perdão. Então, tem esse sentimento de culpa que realmente nos paralisa. E que realmente esse sentimento de culpa poderá se tornar até em algo mais grave. Porque aquele que se culpa, deixa de fazer o bem. Deixa de seguir o caminho, né, de amar o próximo, de fazer a caridade. E passa a se culpar tanto que vem a presença daqueles irmãos interessados em nos ver assim e que vem nos intuir para que a gente desista, inclusive, da vida. É uma auto-obsessão e que passa a ser também, né? Uma obsessão simples, uma outra subjugação e por aí vai, se a gente ficar parado só nesse sentimento de culpa, sem nada produzir, sem ir adiante. É como Jesus falou, levanta-te e anda. É assim que a gente tem que fazer. Reconhecer o erro é progresso, eu repito. Reconhecer já é um grande progresso para todos nós. Então ele fala mais adiante, né? Paulo nos diz que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Isso é muito importante. Existe aquela maneira de perdoar em que você faz com que aquele que te ofendeu se sinta bem, não se sinta humilhado. Que ele compreenda o significado de você ter ido até ele e ter pedido perdão. Ele vai ficar realmente com um sentimento diferenciado. Ele vai começar a compreender que também deve perdoar quando alguém lhe ofender. Ele vai compreender isso e vai fazer sentir bem. Mas existe uma outra maneira de perdoar em que ela não é uma boa maneira. É a maneira em que você vai lá, relembra o que aconteceu e quase com a imposição diz, mas você me ofendeu, você fez isso, você, né, me fez sofrer, você fez sofrer alguém que eu gosto, você me causou dano, você realmente fez tudo errado, mas eu te perdoo. É uma arrogância. É um perdão que não é verdadeiro, um perdão que ele não vai se sentir perdoado. Muito pelo contrário, vai se sentir ofendido. Ele vai sair dali magoado. Ele vai sair, principalmente se você falar isso na frente de outras pessoas, para demonstrar que realmente é um bom cristão e que perdoou. Meus irmãos, esse não é um perdão verdadeiro. Esse não é um perdão que agrada a Deus. Então é impossível haver nessa circunstância uma verdadeira reconciliação, porque não há sinceridade da parte de quem foi perdoar. Não houve a generosidade, não houve realmente algo de verdadeiro, mas apenas uma satisfação do orgulho daquele que tratou dessa forma. Mas a questão do convívio familiar, esse tempo em que somos, né, o convívio familiar é mais intenso, o convívio familiar é ali 24 horas, essa questão do dentro de casa. Então, como é que a gente deve agir se constantemente a gente é chamado a perdoar? Como, né? É chamado a perdoar porque está ansioso, porque é cheio de queixumes, é cheio de reclamação, é cheio de pequenas coisas em que a gente tem que ter o equilíbrio, a harmonia, para transmitir essa harmonia, esse equilíbrio, a paciência, para ter realmente o otimismo de que tudo vai melhorar e de que tudo passa. Então a gente lembra, de acordo com a doutrina espírita, que a gente está com espíritos familiares de outras existências, em que há uma necessidade de entendimento, que há uma necessidade de uma harmonia entre esses familiares e que temos que compreender isso para que a gente possa haver essa harmonia, para que haja um sentimento verdadeiro
de perdão, mas o sentimento verdadeiro de amor entre os familiares. Perdoando cada uma das faltas, não alegando, porque muitas vezes fazemos isso. Numa discussão, numa briga, a gente diz que perdoou. Mas daqui a um tempo, quando houver um novo desentendimento, então a gente parece que abre aquela gavetinha e tira dali tudo o que aconteceu no passado. Ah, mas daquela vez você fez isso, fez aquilo outro, você lembra, você fez aquilo, como quem querendo ganhar a discussão. Então não é um procedimento cristão, não é um procedimento em que nos ensina Simeão, em que nos ensina Paulo, o apóstolo, e principalmente que nos ensina Jesus a nos trazer a lei divina. Então, quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém, nós retiramos, nós o livramos o mal de qualquer compromisso para conosco. Ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços que poderiam nos aprisionar. Lembra que Jesus falou? Reconcilia-se depressa com o teu adversário, para que ele não vá, te entregue, e você seja preso, condenado. Querendo dizer que a gente vai ficar sempre ligado àquele que nós não perdoamos. Então ele diz, reconcilia-te depressa, ou depressa aí, é para que aquele que não perdoa adoece. Então tem que perdoar depressa, para não adoecer, para não ficar desequilibrado, para não ficar desarmonizado. Porque o perdão, ele traz a alegria de viver. Ele eleva o sentimento que nós temos. Já ao contrário, a vingança, ela vai nos levar às dores e sofrimentos, inclusive até outras encarnações, se a gente não conseguir perdoar nessa. E a gente pode se tornar um obsessor. A gente, quantas vezes em reuniões mediúnicas chegam aqueles irmãos alegando que foram vítimas, alegando que aquele que procurou ajuda foi o agressor do passado e que ele está ali buscando apenas uma vingança. E daí o trabalho da conversação para que ele possa perdoar, mostrando a realidade da vida espiritual, a necessidade do amor, a necessidade do perdão. Tem uma frase que diz assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Essa frase foi dita por Tertuliano e ela é tão verdadeira. É tão verdadeira porque aquele que realmente comete uma vingança, naquele instante ele pode se sentir feliz, mas que depois, como será depois? Será amargo. Realmente será uma vida em que ele não terá paz de espírito, em que ele não terá realmente a tranquilidade, como disse no início, deitar e ter aquele sono tranquilo. Então, queridos irmãos, esses ensinamentos trazem para todos nós essa importância da gente poder caminhar junto com o próximo, da gente poder, aprendendo com o próximo, os seus erros, os seus acertos, e se espelhar nos seus acertos, compreendendo, como nos ensinou, nas instruções dos Espíritos Simeão e Paulo, que todos nós somos falíveis, que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus, com nossos defeitos, com as nossas virtudes, as chamadas nossas imperfeições. Que todos nós estamos caminhando juntos e auxiliando um ao outro, nós conseguiremos vencer. Conseguiremos assimilar melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus que veio trazer tanto amor para todos nós. Jesus que veio trazer exemplo de amor. Jesus que ali também trouxe exemplo de perdão. A gente lembra dos últimos momentos de Jesus. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Com certeza nós chegaremos também a essa condição de quando formos ofendidos, por maior que tenha sido grave essa ofensa, a gente também vai dizer: Pai, perdoai. Esse irmão não sabe o que faz. Com certeza chegaremos a isso, queridos irmãos. Basta que a gente leia, releia. Basta que a gente coloque esses ensinamentos dentro do nosso coração. Basta que a gente peça força, coragem para perdoar.
Basta que a gente se coloque à disposição disso. E com certeza, nós estamos lutando, nós estamos com a ajuda dos nossos espíritos protetores, nós estamos com a ajuda divina, porque Jesus está sempre conosco, sempre nos ajudando, nos dando as mãos, para que a gente, segurando na sua mão, siga em frente, para que a gente possa, então, compreender e praticar a lei do amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz, de saúde. E ilumine a nossa vida, dos nossos entes queridos. Que possamos caminhar todos juntos em direção ao Pai, pelo nosso Mestre Jesus. Agradeço de coração essa oportunidade. E convidamos a todos para a gente fazer a prece de encerramento, pedindo a Jesus mais uma vez que nos abençoe, com a bênção de paz, com a bênção de amor, com a bênção de luz. Abençoe a cada um de nós, nossos familiares, nossos entes queridos, e que nos dê força, coragem, bom ânimo para a gente seguir adiante, para a gente continuar a nossa caminhada em busca da felicidade. Seremos felizes. Continuaremos nessa caminhada com Jesus do nosso lado. Temos a fé, a confiança e a certeza desse amor divino. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.